Então tá aí, o Joe vai estar aqui com a gente, vai falar muito agora sobre o Júnior Moraes. Joe, eu nesse momento eu vou me calar e você dá a sua aula para o torcedor corintiano que nesse momento aqui, ó, estamos com quase 3.500 ainda, depois de 1h46 de live, espetacular, aí a audiência se mantém firme aí, deixa o like, dá essa moral, se inscreve aí no canal quem não está inscrito. O Joe vai falar um pouco como que Júnior Moraes poderá contribuir aí para o Corinthians. Dê aí a sua aula para a gente aí, Joe. É isso, Vessa, eu estava mutado aqui. A Kika, né, sempre nos ajudando, vai colocar aí o material. E aí a gente vai falando em cima, passando os vídeos. E aí eu começo ele falando de uma coisa que para mim é muito importante, que Júnior Moraes é um atacante de equilíbrio para Vitor Pereira. Depois vocês vão entender mais esse título, né? Então ele é um atacante muito inteligente, com movimentos interessantes e pode oferecer muito para o Corinthians de Vitor Pereira. E aí vamos agora, né, entender como joga Júnior Moraes. Aí, isso, Grica, pode passar, pode descer. Aí eu começo, né, obviamente, contextualizando tudo que vem acontecendo. O Júnior Moraes vem de uma lesão muito séria, né? Para quem quiser saber o grau da lesão, é a mesma lesão que o Mantuan teve, porém com uma idade muito, muito mais avançada. Então, existe essa diferença. E aí, depois, quando ele volta a jogar com mais regularidade, a guerra acontece, né? Enfim, tudo isso que acontece que a gente já sabe. Então, ele não teve muita sequência pós-lesão. Ô, Vessa, você consegue me dizer se o áudio está ruim? Não, tô escutando bem. Eu que mutei o meu para não ficar barulho e te atrapalhar, mas o seu tá vindo sim. A galera no chat tá mandando muito que o áudio tá ruim. Eu acho que... Enfim, vamos continuar, já que vocês estão falando que tá bom, né? Enfim. Então agora vamos de fato, né, para os vídeos, para as análises do Júnior Moraes. E aí o primeiro vídeo que eu separo é sobre como ele é um atacante que conhece muito bem a área, né? Ele se desmarca muito bem, finaliza muito bem, né, com a perna direita, com a perna esquerda. Enfim, ele tem um repertório muito grande nas finalizações. Ele é um conhecedor da área, né? É um conhecedor nato. Então a maioria dos seus gols são assim. Aí a Krika pode ir passando alguns frames, né? E aí vocês vão ver, né? Ele se desmarcando, fazendo gols de tudo qualquer forma, né? De direita, de esquerda, de letra. É um jogador que com certeza, né, conhece muito bem a área. E repito, né? A maioria dos seus gols são dessa maneira, finalizando muito bem. Para mim, a principal característica do Júnior Moraes, né? Técnica é a finalização, finaliza como poucos, e que bom, né? A gente agora tem um atacante de fato, né, que conhece muito bem a área, que se desmarca muito bem, e isso é muito importante. Aí pode ir para baixo, Krika, que eu falo, né, que quando eu digo que ele conhece muito bem a área, eu estou sendo bem sincero. Ele se posiciona muito bem, tá, assim, geralmente ele está no lugar certo e na hora certa. Então, por isso ele faz muitos gols típicos de um camisa 9, né? Aqueles gols de rebote, de carrinho, aqueles gols que o jogador só empurra, né, pro fundo das redes. Então, como a Krika está passando aí, vocês podem ver, né? Por exemplo, olha esse aí, a bola vai ser um bate-rebate. Pode passar, Krika. O cruzamento vai vir, a bola vai ter um bate-rebate. A bola vai sobrar ali, olha onde ele está, né? Mesmo sendo baixo, né, cabeceando, já que ele está livre, aí ele faz um gol, né? Então, muitos gols dele também são dessa maneira, de estar no lugar certo, na hora certa, e isso, com certeza, né, é de quem conhece muito bem a área. Aí pode ir passando, Crico. E aí, né, eu volto a falar, né, como eu gostaria de contextualizar. Mesmo após a lesão, ele mostrou que não perde esse faro de gol, e logo num dos primeiros jogos pós-lesão, ele fez 2 gols que mostram o seu ótimo posicionamento, seu conhecimento da área, e aí a Krika vai passando para vocês aí. O primeiro, né, é um cruzamento que vem da direita, ela passa, vem para a esquerda, né, o jogador cabeceia, e ele está ali sozinho para empurrar para o fundo das redes, aí pode ir passando, Krika. E aí é o gol dele, né? E o segundo é um golaço. Após um escanteio, ele vai dar de letra, vocês podem ver, né? Vão poder ver. Então ele tá ali no primeiro poste, né? E ele se antecipa ao zagueiro e aí faz o gol de letra, um golaço. Pode ir, Krika. Isso. Aí um gol de letra, né? Do Júnior Moraes, que conhece muito bem a área. Ô, Krika, se você quiser depois, né, na hora dos vídeos, botar a tela cheia, pode. O Faraldo autorizou um dia quando eu estava fazendo a live, então acho que não tem problema não, desde que seja passando frame a frame. Mas, bom, o Júnior Moraes, acho que ficou um pouco claro, né, que o Júnior Moraes é aquele atacante camisa 9, enfim. Mas ele não é aquele atacante que só espera a bola ali, né? Ou seja, ele consegue criar chances através das suas movimentações.
E um movimento que ele faz muito bem é um movimento de atacar a última linha defensiva, né? Atacar as costas da defesa com sua velocidade para receber um passe em profundidade. Então, vamos ir para o próximo vídeo, onde vocês vão ver isso com mais clareza. Né? Então, olha lá, né? Ele já está ali apontando para onde ele quer o passe, né? Ele vai receber esse passe em profundidade e vai ali dar uma cavadinha, né? Como eu falo, na frente do goleiro, ele é muito frio. Então, novamente, essa movimentação, né? Muito importante. Depois tem mais outros lances, né? Onde ele faz isso. Novamente aqui, né? Atacando as costas da última linha, driblando o goleiro, fazendo gol. Então, é um jogador muito frio na finalização. E aí pode passar, que eu falo, né, muito sobre isso. Não fica apenas nos gols, né? Ele consegue criar muitas chances assim, e às vezes, né, com certeza, como todo atacante, às vezes em alguns momentos acaba perdendo 1 ou 2 gols, mas olha a quantidade de chances que ele cria através dessa movimentação, né? Então olha só, fez o movimento, finalizou, quase que fez o gol. Ó, novamente, ele vai fazer o movimento, atacando as costas da última linha, vai receber o passe do Marlos ali, né? Vai finalizar, e aí o goleiro vai fazer uma boa defesa. Porém, o que eu queria focar, né, é na movimentação. Como ele consegue criar tantas chances, né, muitas chances, através desse movimento. Aí, na sequência, aí você pode pensar, né, o Vessa, a Crica, todo mundo que está nos assistindo. Pô, se para fazer esse movimento requer muita velocidade, requer aí, né, querendo ou não, a parte física do jogador também para ganhar dos zagueiros na velocidade, pós-lesão, ele consegue fazer esse movimento ainda de uma forma, né, com que ele consiga criar chance? E, bom, no jogo, né, que mais se assemelhou a isso, um time marcando uma pressão mais alta e ele jogando ele de titular, né, pós-lesão, aconteceu esse lance aí que me chamou muita atenção. Repare aí, o time do Shakhtar, né, tá saindo ali para o contra-ataque e aí ele já faz o movimento pela primeira vez. Aí pode passar, meu querido. Nesse movimento ele não vai receber o passe, e aí a bola vem aqui para a esquerda e novamente ele se posiciona da mesma maneira para fazer outra vez o mesmo movimento, apontando sempre, né, onde ele quer o passe. Ele vai receber esse passe e vai finalizar com a perna esquerda, né, fazendo com que o goleiro precise, né, fazer uma ótima defesa. Então, pós-lesão também, ele mostrou ali, né, que consegue fazer essa movimentação. E aí, aí pode passar essa parte, que o Saul utiliza um exemplo ali, né, que ele faz um gol pós-lesão dessa maneira também. Se quiser passar rapidinho aí, mas não é tão importante. É um gol que ele faz, né, pós-lesão, o primeiro jogo oficial dele, ele entra faltando 15 minutos e faz o gol da vitória, e dessa maneira também, né, nessa característica, e aí depois vai todo mundo comemorar com ele, mas sempre, né, atacando as costas da última linha de defesa. E aí, depois eu explico outro movimento dele, que ele é muito interessante para mim, é um movimento que hoje nenhum atacante do Corinthians consegue fazer, que é o drible de corpo, o enganar o adversário, né, ou na várzea, muita gente fala o gato, né, o drible do gato, que é quando você está na área, né, vai numa direção, o zagueiro te acompanha, perde você de referência e você vem em outra para finalizar. Então, olha só como isso acontece, né? E isso é muito importante para a característica dele. Tá falando que cheira gols, né? Realmente, cara, é um cara que consegue criar muita chance e muita oportunidade. Aí pode passar. E agora, olha, foquem nesse movimento, né? Olha só, como ele vai numa direção, o cruzamento vai vir, né? Ele vai numa direção, ele se movimenta para uma direção, faz com que o zagueiro se perca e ele vai ali para outra direção e faz o gol. É o famoso dar o gato. Pode passando, clica mais alguns lances e fica mais nítido. Olha esse, por exemplo, contra a Roma. Olha como ele está vindo nessa direção, o zagueiro acompanha ele e rapidamente ele troca de direção, fazendo o zagueiro até cair ali, né? Infelizmente, nesse lance, o goleiro faz a defesa, mas foca no movimento, né? Que isso é muito interessante. É um cara que consegue fazer esse movimento com maestria. Aí, na sequência, eu coloco, né, novamente outro exemplo, né, dele fazendo isso pós-lesão, já que é muito importante, né, a gente saber se ele continua tendo esses movimentos, se ele continua conseguindo fazer essas movimentações. Então, tá aí, né, esse lance aí para mim é muito claro, um engano, um gato, né? Ele vai numa direção, o zagueiro acompanha ele, né, e aí ele troca para outra, e aí recebe o cruzamento ali, né, sozinho, e aí finaliza dessa vez, novamente, né, o goleiro faz uma boa defesa. Então, o goleiro desse time é bem bom, mas foco no movimento, claro, né? Que isso é o mais importante. E aí, na sequência, eu coloco a importância disso para o cabeceio dele. Por quê? Porque como ele é um atacante baixo, se ele duelar contra os zagueiros, ele não vai ganhar nenhuma bola.
Os zagueiros geralmente, né, são muito mais altos que ele. Então, muitas vezes ele utiliza do engano, né, desse drible de corpo, desse gato, para fazer essa movimentação e estar sozinho, né, para cabecear. O Henrique tá para de me iludir, eu sou cardíaco. Mas, pô, Henrique, só tô falando os pontos fortes dele, né? E aí, ô, Crica, pode passar aí, tem muita presença de ar. Então, pode passar aí, ó, vezes que, apesar dele ser baixo, ele consegue cabecear, tem muito a ver com essa movimentação. Olha só, ele tá indo na direção, né, numa diagonal, pode... E aí ele troca, ó, o zagueiro perde ele e ele faz o gol de cabeça. Então, para ele não, como ele não consegue duelar no alto, né, contra os adversários, ele precisa ter tempo e espaço ali, né, para fazer esse cabeceio sozinho. Então, essa movimentação que ele faz é muito interessante e acaba gerando, né, muitas vezes até finalizações de cabeça. E por falar em cabeceio, é outra característica dele, né? Ele tem um bom cabeceio, ele é um atacante que cabeceia muito bem, apesar dele ter uma baixa altura, né? É um jogador, tá longe de ser um atacante alto, mas ele tem esse lance da movimentação. Então, ele consegue, né, muitas vezes antecipar os zagueiros, como é nesse lance, né? Em outros momentos, ele está sempre muito livre para cabecear, isso é muito importante, como nesse lance aí, né? Ele sempre busca ficar longe dos zagueiros para cabecear. Então, quando o cruzamento chega na cabeça dele, né, ele costuma levar perigo através dos seus cabeceios também. E aí, pode ir passando, Crico. Depois eu falo de finalizações de média distância, não precisa passar para não ficar muito grande. É um jogador que também consegue criar situações fora da área através de um drible. Ele tem um... Aí pode passar no vídeo, então, Crico, enquanto eu vou falando. Ele tem uma especialidade que o drible dele não é aquele drible tipo do William, né? Que é passar a velocidade, dar caneta, enfim. Ele é aquele drible mais curto, ele joga para um lado e finaliza, como nesse lance, né? Ele busca finalizar todo momento, já que sua finalização é o seu ponto mais forte. Então, isso é muito importante também. Olha esse lance aí, ele recebe um passe ali, né? Entre os zagueiros e os volantes, ele domina, consegue driblar, né? Joga para a direita e aí ele finaliza, né? Muito forte no ângulo. Então, é um jogador que consegue fazer gols dessa maneira também. Aí, na sequência, eu falo, pô, a gente sabe, né, que você já deve ter ouvido essa frase, né? Nem só de gol vive o atacante. Existe muitas vezes, né, o atacante vive de gol, mas agora, né, com a mudança do futebol, muita gente fala, pô, o atacante não vive só de gol, ele também precisa saber jogar com passes, enfim. E ele é um atacante também, versa Crica todo do chat aí, que consegue ser um jogador garçom, um atacante garçom. E ele tem uma qualidade que pode ser muito bem aproveitada pelo Corinthians, que são os momentos que ele consegue recuar, virar um camisa 10 e assim com o seu passe, né, ele deixa quem infiltra ali na cara do gol. Olha só esse lance, por exemplo. O Ismael, né, o lateral esquerdo, ele vai lá infiltrar. Olha o passe do Júnior Moraes, né? O Júnior Moraes aí bem mais recuado. Ele dá um passe de esquerda, deixa o Ismael ali na cara do gol. Pena que o Ismael não faz o gol nessa ocasião. E aí tem mais lances, né, com os pontas. Pode passar mais um, Crico? Aí, esse aí. Ele recebe, olha o ponta infiltrando, né? Então ele é o camisa 10, ele dá esse passe. Então, com o Mosquito, com o William, com o Paulinho, até mesmo com o Fagner e Piton, jogadores que infiltram, que pisam na área, o Júnior Moraes pode ser muito importante quando ele recuar e dar esse passe, né, em profundidade para quem está infiltrando. Aí, novamente, né, eu utilizo alguns exemplos, enfim, e aí eu volto para outra característica dele, que é o pivô a um toque. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha só, por exemplo, esse passe, né? Ele é aquele jogador que, como ele não é tão forte e não consegue segurar tantos zagueiros de costas, ele consegue fazer um pivô de um toque só. Então, ele é muito ligeiro, muito rápido, né? E esse lance é muito lindo. O jogador vai até acabar ali, né, finalizando ao gol, mas o passe dele de costas, né? Um pivô muito, muito bonito. E aí o jogador acaba parando ali no goleiro. Mas aí vem o principal para mim, que é a importância desse pivô. O Vessa acabou de sair de uma entrevista com o Renato Augusto. O Vessa ontem postou um vídeo muito legal dos gols do Renato Augusto, detalhando os gols dele, né, de fora da área, se é no alto, se é no baixo. Mas a gente sabe que a finalização de média distância do Renato é absurda. E o Júnior Moraes pode ser muito importante para isso. Então, olha só, né, lances que ele faz esse pivô de um toque, ajeitando para trás, de quem vem de frente ali, né, para finalizar. Repare aí. Olha só, a bola vai chegar nele, ele vai fazer esse pivô e olha só, o jogador já chega para finalizar. Isso com o Renato Augusto pode ser muito importante, muito mesmo. Então ele tem essa característica, pivô de um toque. Isso é uma característica muito importante no atacante, né? Principalmente os mais baixos, os mais fracos fisicamente, que não aguentam muito esses duelos contra os zagueiros. Então ele tem essa característica, né, de
o pivô dele ser um pivô muito rápido. Olha só nesse lance, né? Ele faz um engano e ainda faz o pivô de um toque, ajeitando para quem finaliza ali. Então, William, Renato, né? Muitas vezes pode acabar sendo potencializados por essa característica do Júnior Moraes. E aí, na sequência, eu utilizo alguns exemplos de marcação. A gente sabe que com o Vitor Pereira, de atacante, o atacante não vive só de gols, de passes, de movimentações, também precisa ajudar na marcação, principalmente numa pressão mais alta. E aí, eu utilizo alguns exemplos, né, dele pressionando ali a saída de bola do adversário, fazendo ali desarmes, interceptações. Ele tem uma pressão diferenciada, porque ele não é aquele jogador, como eu falei, até por questões físicas, que dá o embate, né, desarma muito. Ele é um jogador que, na hora de pressionar, ele consegue fechar linhas de passes e aí, né, roubar a bola no campo de ataque. Então, isso pode ser muito importante também. E aí, o último vídeo aqui, né, que eu gostaria de passar, na verdade é o penúltimo, que é, às vezes, que ele faz a pressão pós-perda. Na verdade, nem precisa passar isso, Cris, porque se assemelha muito ao anterior. Ele é um jogador que pressiona muito bem quando o time perde a bola. Então, ele é aquele cara que espeta ali, né, já não deixa a bola sair daquela zona. E, pô, pro Vitor Pereira isso é muito importante mesmo. E aí, o último vídeo que eu gostaria de passar para vocês, né, pós-lesão, ele fazendo essa pressão também. Olha só, às vezes, né, que ele pressiona ali. Então, ele é muito inteligente na hora de pressionar, né? Consegue interceptar, é um jogador que rouba, né, muitas bolas no campo de ataque através de interceptação também. Então, mais uma vez, né, ele interceptando aí. Então, isso pode ser muito, muito importante para o Corinthians e para o Vitor Pereira. E aí, para finalizar, eu gostaria de falar que, lá no começo, eu falo que ele pode ser um atacante de equilíbrio para o Vitor Pereira. O que eu quero dizer com isso? Ele não ataca a profundidade, ele não é tão rápido, ele não faz esse movimento com tanta velocidade como o Roger Guedes e nem faz tantos pivôs como o Jô, né? Não é aquele cara forte fisicamente para segurar os zagueiros. Porém, ele tem esse equilíbrio. O Roger, ele é um jogador rápido, mas não tem um pivô. O Jô tem um pivô, mas não é rápido. O Júnior Moraes é o equilíbrio entre os dois. Ao mesmo tempo que ele consegue fazer um pouco um pouco não, né? Mas quando eu quero dizer, ele não faz como o Roger Guedes, mas faz esse movimento de atacar as costas da defesa e ao mesmo tempo faz pivôs, ele consegue ser um equilíbrio entre Jô e Roger Guedes, e para mim isso pode ser muito importante. Aí, galera, antes de finalizar, obviamente, né, vocês podem falar, pô, Jô, o cara não tem defeitos. Então, quando começa aquele material, eu falo como ele pode ajudar o Corinthians. Então, eu realmente, né, me proponho ali a citar os pontos fortes. Então, deu para, acho que, falar um pouco, né, sobre o Júnior Moraes.